Quantos aqui é discípulo de Jesus? Escute bem o que eu estou te perguntando. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Glória a Deus. Então amém. Abra sua Bíblia então. Vamos ver se você é mesmo. Livro de Mateus. Abra sua Bíblia, livro de Mateus 17. Capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, 14. Mateus 17, 14. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Amém. Quem achou, diga amém. A cura de um lunático. Mateus 17, 14. A cura de um lunático. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele. Dele quem? Dele quem? E dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na onde? Muitas vezes no fogo e muitas vezes na 16. E trouxe aos teus discípulos e não puderam o quê? Quem aqui é discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus tem que operar a cura. Discípulo de Jesus tem que usar o poder que é livre. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus tem que ter fé. Tem que usar toda a autoridade que foi livre. E por que muitos não exercem? Por que muitos não praticam? Por que muitos entram pelo caminho da murmuração, da reclamação? Por falta de meditar na palavra. Por falta de meditar na palavra. A Bíblia está dizendo que esse homem levou o filho dele até os discípulos de Jesus. E quando chegou lá, os discípulos não operaram nada. Não conseguiram fazer. Olha só o que vai dizer no 17. Jesus respondendo disse-lhes: ó geração que e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos, o quê? Até quando vos trazei-mo aqui? Jesus imediatamente liberou uma pá. Traz aqui agora para mim esse jovem lunático necessita. Traz agora. Traz o teu filho aqui que está carregado pelo mal, está sofrendo pelo mal. Poxa, o que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a tua vida. Tem situações que dependem das nossas atitudes. Tem situações que se manifestam na minha e na tua vida, que para mudar depende de nós. E aquilo que for para Deus fazer, a parte de Deus já está pronto. Quem está entendendo? Então tem situações que eu e você precisamos adquirir conhecimento. Estou atravessando tal situação na minha vida, em tal área da minha vida. Primeiro passo é buscar a palavra é buscar a comunhão, se entregar em espírito e em ver, porque não vai vir de outro lugar a resposta que não venha de Deus. Quem está entendendo? Pode bater em outras portas, a portas que eu e você quiser, mas não vai ter resposta, porque a única resposta, o único que tem todas as respostas para nossas perguntas é Deus. Quem está entendendo? Só Ele. Como é que Deus fala conosco? De diversas maneiras. Mas onde é que Deus fala? No pé do ouvido? Deus vai falar de que maneira? Diga: Deus fala comigo através do meu espírito. Porque Deus é o que, igreja? Deus é espírito. E Ele vai falar comigo e com você através do nosso espírito. Então, aquela voz que você acha, que você ouve às vezes, quando você está orando, jejuando, você tem uma trajetória, lendo a Bíblia, muitas vezes você recebe uma direção, você fala assim: deve ser de mim. E aquilo fica te incomodando por dias.
até que desiste, você não ouve mais. Aquela é a direção do Espírito. É Deus querendo conduzir a minha e a tua vida num lugar onde verdadeiramente haverá uma resposta, uma mudança, onde haverá uma transformação. Primeiro que Jesus nos enviou o Espírito Santo, o Consolador. É aquele que sabe que em qualquer momento podemos falhar e errar. Mas se eu e você der ouvido a Ele através da palavra, as coisas começam a mudar de direção. Então veja bem, se não buscar intimidade com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, vai continuar sendo um ouvinte. E o mais triste, quando Deus quer manifestar o poder dEle, operar o poder dEle, ainda que a pessoa esteja presente, ela não crê. Por que ela não crê? Porque ela não tem intimidade com a pá, porque ela não tem intimidade com o Espírito, então ela duvida. Mesmo os olhos dela vendo, ela duvida. Veja bem, Jesus deu uma ordem: vai e traga para mim o seu filho. Porque Jesus sabia do que estava falando, sim ou não? Qual é o título hoje, o segundo dia? A unção do poder, o quê? O que aquele menino passava era físico? Era físico? Então o médico não poderia resolver, sim ou não? O que a mulher dos fluxos de sangue atravessava era físico? Mas reagia no corpo, sim ou não? Na matéria, sim ou não? Então só quem podia resolver? O poder de Deus. Quem está entendendo? Só o poder de Deus. Então tem pessoas que ela está guerreando em algo que é espiritual com remédio. Nada contra. Mas em primeiro lugar, você tem que buscar o céu de todo o seu corar, porque foi Deus que levantou os médicos para cuidar de nós. Então você não pode negligenciar, mas porém você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser o quê? Então, veja bem, tem pessoas guerreando anos e anos. Por quê? Porque não pratica mas diz que é discípulo de Jesus. Mas ela mesmo não exerce a fé. Olha o que Jesus fez e o que Jesus falou. 17, Jesus respondendo disse-lhes: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando sofrereis? Então não é a vontade de Jesus ver nenhum de nós Até quando vocês vão sofrer? Não é a vontade de Deus ver ninguém de nós sofrer. E olha a continuação. Trazei-mo aqui, 18. E repreendeu Jesus o quê? Jesus repreendeu o quê? Que saiu dele. E desde aquela hora o menino o quê? Então o que o menino sofria era ataque espiritual. Então só pode bater de frente quando é uma força espiritual. Quem anda no só tem autoridade para repreender o mal, porque o mal é espírito. Quem também anda guiado pelo espírito por isso que é a unção do poder espiritual. Então há um poder de Deus liberado para os seus filhos. Quem está entendendo? Agora veja bem, esse poder é para todas as áreas da nossa vida. Esse poder de Deus é para todas as áreas, porque Ele quer o nosso bem em todas as áreas da nossa. Em toda maneira de viver, Deus quer que eu e você prospere. Em toda maneira de viver, Deus quer nos ver bem. E quem é que atrapalha? No final eu te entrego quem que atrapalha. Somos nós mesmos. Mas eu vou te mostrar na Bíblia. Porque se não tiver na Bíblia, não tem validade. Se eu falar e não tiver escrito, quem está entendendo? Tem que estar escrito, tem que estar aqui na Bíblia. Então veja bem, se atente para isso. Jesus ficou ali indignado com os seus discípulos, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida daquela criança, ou daquele menino. Olha só o que está dizendo no 20, no 19. Então os discípulos, aproximando-se de quem? De que maneira? De que maneira? Você viu? Os discípulos ficaram envergonhados por causa daquela situação. E aproximou de Jesus no particular. E ali foram perguntar, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Veja bem, diga-se o meu particular com Jesus faz a diferença.
Quem é que está tendo particular com Jesus aqui? Se você não tiver um particular com Jesus, você não vai entender qual é o propósito dele na sua. Se você não tiver um particular com Jesus, não vai ter resposta para as suas Quem crê nisso? Veja bem, o segredo não é operar a igreja. Por que Jesus ficou indignado? O segredo não era lá expulsar somente o demônio. Eu vou te mostrar na Bíblia. O segredo não era somente lá expulsar o demônio, aquele menino ser curado. O que Jesus estava apresentando para os discípulos dele todos os dias? Jesus queria que os discípulos usassem, manifestassem o poder, mas que ele se comovesse com a situação daqueles que ele ia vir encontrar pela sua frente. É a mesma coisa assim, Jesus falou, vem cá, está aqui um poder sobre a sua vida, mas esse poder só vai se manifestar se você se comover com a necessidade do seu próximo. Esse poder só vai se manifestar se você sentir a dor do seu. Thaís, coloca para mim aqui em João, filha, rapidamente, João 14, versículo 12. Olha só, vai na sua Bíblia, você que tem a Bíblia também. João 14, versículo 12. Só para você entender. João 14, versículo 12. Muitas vezes você está assim, meu Deus, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma transformação na minha vida. Na verdade, tudo que eu e que nós precisamos é de ter um particular com G, e é dele que vai vir toda a resposta para as nossas perguntas. Olha lá, João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que faz o quê? Faz o quê? Primeiro passo, nós iremos operar, manifestar o poder, se a gente crê em Jesus e manifestar a nossa fé. Então veja bem, para a situação que você quer ver uma resposta na sua vida, você tem que começar crendo e obedecendo a palavra e crendo em Jesus de todo o teu coração. E aí tudo aquilo que você quer ver é uma mudança, que você não aceita na sua vida, só vai ter transformação se abrir o coração verdadeira. Então vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia está dizendo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para quem? Jesus estava dizendo para os discípulos, se você crê em mim, vocês vão operar obras igual a essa, e maiores, porque eu estou indo em... Põe no próximo, Thaís, 13. Olha o 13. E tudo quando pedires em nome de quem? O que está escrito? E tudo quando pedires aonde? O que vai acontecer? Tudo que eu pedir no meu nome, para que o Pai seja o quê? Em quem? Nos dias de hoje, é normal você estar orando e falar no nome de... Só que naquele momento, Jesus estava representando o próprio Pai. Então tudo que Jesus manifestava era para a glória do Pai. Aqui em João, eu e você temos essa autoridade de repreender o mal no nome de... Só que só vai repreender o mal, só tem legalidade contra as forças malignas que tentam impedir a tua vida sentimental, familiar, financeira, a sua saúde. Essas forças malignas, você só tem autoridade nela se você andar no senão não haverá mudança na sua vida. Eu vou te mostrar na Bíblia. Senão não haverá mudança. E Deus quer que eu e você prospere em todas as... Então veja bem, olha só. Olha a autoridade que Jesus já nos liberou. Olha lá. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem era o Filho? Ele mesmo. Olha o próximo, 14. Se pedires alguma coisa em meu... De novo, ele está falando o quê? O que você pedir no meu nome, eu farei. Mas para Jesus operar, não é simplesmente eu estar fazendo a minha vontade, o meu querer, e na hora que dá algo errado eu falo, no nome de Jesus vai dar certo. Não vai dar certo. Você só está anunciando o nome de Jesus. E o nome de Jesus não vai ter na sua boca. Vou mudar. Não na sua boca, na boca daquele que fala que não tem comunhão com a pá. Então é simplesmente ele vai falar, o demônio olha e dá risada.
Tem pessoas que falam assim, sai em nome de Jesus, o demônio não dá assunto. Porque a casa dividida não prospera. A pessoa que está falando ali em nome de Jesus vai dar certo. Ela não tem comunhão, ela não tem compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus e nem com o Espírito. Mas ela quer a vitória dela no nome de... Não vai acontecer. Apóstolo, mas nós não estamos na graça? Sim. O que é a graça? Sim, está na graça. Mas a lei não veio para ser abolida, veio para ser cumprida. Veio para que nós andássemos segundo a direção da palavra do... Você está entendendo que tem pessoas que ela vai ficar 24 horas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o nome de Jesus na boca dela não tem poder. Porque ela não obedece, às vezes cria. Ela não obedece a palavra e não tem intimidade com o Espírito. Porque ela só clama na hora da necessidade. Diga tudo que Deus quer. Tudo que Jesus queria naquele momento era que os discípulos sentissem a dor do Pai. Tudo que Jesus queria. Sabe quando que o poder de Deus se manifesta? Quando você se move em compaixão com o outro. Quando você sente a dor do outro. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa. E ali vem sobre a sua vida uma autoria. Nada mais, nada menos do que manifesta na minha, na tua vida, o Espírito. E aí você recebe dele uma autoria, um poder para ajudar o próximo. Quem está entendendo? Veja bem, mas apóstolo, eu tenho o dom da cura. Eu tenho, amém? Pela misericórdia, os 9 dons da Bíblia. Eu já vivi 9 e além dos 9. E quando há necessidade, aonde eu piso, que há uma necessidade, Deus manifesta. Ou os 9 ou algum dos 9. Mas deixa eu te falar, que Deus não vai entregar um poder para menino. Deus não vai entregar a presença e o poder dele para ninguém ficar brincando. Eu sou melhor que você, eu posso mais. Tudo que Deus quer é que eu e você prospere, cresça na palavra, na graça e no conhecimento. Ou seja, Deus quer que a minha, a sua vida seja exemplo lá fora, para que pessoas venham se render à palavra e à presença dele. Para que a gente venha povoar o reino de... Mas com sabedoria. Mas se eu não me comover, o poder não se mani. É mais ou menos assim. Eu vou usar o poder para mostrar que Deus é na minha vida. Não vai acontecer. Eu vou me apresentar aqui usando o poder de Deus. Não vai acontecer. E eu vou te mostrar na Bíblia. Põe lá para nós, Thaís, 1 Coríntios, filha. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e também as línguas de quem? E não tivesse o quê? Amor. Amor é sentir. Caridade, algumas Bíblias vai estar. É sentir a dor do próximo. Então veja bem, os dons não se manifestam aonde não tem amor, aonde não tem carinho, aonde não tem compreensão. Então veja bem, não adianta, tem pessoas buscando o poder de Deus. Não vai desfrutar do poder de Deus, não vai desfrutar da presença de Deus. Porque ele vai precisar do quê? Do amor ao próximo. Aprenda isso aqui. O que tem a ver com a minha vida, apóstolo? Tem tudo a ver. Tem muitas coisas na sua vida que Deus quer destravar. Mas Deus quer usar, trabalhar comigo e com você, em pessoas que estão próximo de nós, que precisa ter uma intimidade com a palavra de Deus. Então veja bem, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor ou caridade, algumas Bíblias, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Próximo, Thaís. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda o quê? Olha só aqui, profecia, mistério, ciência e fé. Olha o tanto ali. Ainda que tivesse tudo isso: profecia, mistérios, ciência. Mistérios é o que Deus faz. Quem está entendendo? Conhecesse, desfrutasse os mistérios de... Diga assim: atrás da fé
atrás da minha fé. Diga assim: depois da minha fé se manifesta os mistérios de Deus. Por isso que Deus quer que eu e você ande pela... Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você manifesta a fé, Deus começa a revelar os seus Então olha só, ainda que eu tivesse o dom da profecia, o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse, agora entra na palavra, transpassasse os montes e não tivesse amor, de nada o quê? Se tiveres fé do tamanho de um grão de quê? Dirás a este o quê? Dirás a este o quê? Saia daqui e se lance ali. Mas se você fizer tudo isso e não tiver o amor, não agrada quem? Deixa eu te falar algo. É a mesma coisa daquele que prega, fala de Deus, te faz chorar. Na verdade, por trás disso há um Então a pessoa está te impactando, porque na vida dela tem um interesse, ela não tem amor com a tua vida. Por isso que muitas coisas é da carne, não vem do Espírito. Porque o que ela está fazendo, o interesse é próprio. Ela não quer te conduzir até Cristo, ela quer te conduzir até ela. Ela quer ser o profeta da sua vida. Quem está entendendo? Mas ela não quer te entregar o conheci da palavra, porque a pessoa quer a pessoa dependente dela. E não é assim o reino de Deus. Quanto mais você dá, mas só dá quem? Então veja bem. Põe no 3, tá isso? 13:3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser o quê? E não tivesse o quê? Nada disso me... Está entendendo? Vou trazer para o pessoal. A pessoa bateu na porta da tua casa, você foi lá e pediu um alimento ou um prato de comida. Você foi lá e fez e entregou. Se você não fez com você entregou para ela somente o físico. Deus não recebe. Porque em primeiro você tem que fazer com quando faz por interesse, não sobe, não agrada quem? Deixa eu te ensinar outra coisa. Quando você quer cuidar da casa de Deus com seus dízimos, das suas ofertas, quando você não faz com gratidão, com amor, Deus não recebe. O altar, em vez de você entregar uma semente, uma gratidão, você entregou dinheiro. Deus vai te retribuir como dinheiro, mas a vida não muda, não prospera, porque por trás daquela atitude tem tem que ter um reconhecimento. Eu estou dizimando. Não, quem tem que ver é Deus. E antes de você fazer, você tem que demonstrar para Ele que você está fazendo com gratidão, não por interesse. Porque tudo que nós praticamos, se não for por amor, de nada vale. De nada adianta. Pode ter todos esses dons, a Bíblia está dizendo, sim ou não? Mas se a intenção do coração não for para Deus, de nada Deus quer entregar algo aqui hoje. Veja bem, mas não depende do meu coração. Enquanto eu estava orando, eu falei: Senhor, o Senhor quer fazer hoje? É para liberar hoje? Ele falou: filho, eu vou te dar um sinal. Agora pergunta para mim, por que Deus vai dar o sinal? Porque Deus vai sondar o coração de vocês. Eu estou aqui na posição de entregar, vocês estão na posição de receber. Estou aqui na posição de entregar, para você começar a viver o sobrenatural de Deus. Mas quando manifestar em uma ou em outra pessoa aqui, se assim o Senhor quiser fazer, como que você vai ver, como que você vai receber? Se receber com incredulidade, de nada adianta. Por isso que a palavra de Deus, ela se manifesta para ensinar e ser para ti. A Bíblia vai dizer: não seja somente ouvinte, mas seja para ti. Tem pessoas que se acomodam, tá bom, tá ótimo, vou sentar aqui, eu quero só ouvir glória a Deus e vou embora. E Deus quer que você dê um passe Deus quer que você avance, para você desfrutar
do poder que há na palavra. Então veja bem, mas veja bem, antes de eu te entregar, o Senhor está te chamando a minha e a tua atenção. Ainda que você possa ver aqui hoje sinais, milagres, maravilhas e prodígio, se você não vê com o olhar de nada adianta. Se você não receber com o olhar de amor, de nada adianta. Ainda que não seja com você diretamente, mas se você estiver intercedendo e dizer assim: Deus está manifestando os seus sinais. Quando você gera um coração em harmonia, você também recebe a visitação e o poder de... E aí muitas coisas na sua vida começam a ser transformadas. Quando você está num ambiente como esse e entra em concordância. Quando você está num ambiente como esse e entra em concordância, as coisas começam a ser transformadas. De verdade, Deus me deu uns mistérios hoje à tarde, que eu estou pedindo para o Espírito Santo para entregar pelo menos um pouquinho para vocês. Só que não é pregando aqui não, na prática. Porque se você viver e receber na prática, é testemunho para você. Ninguém vai poder falar que aquilo que Deus fez você viver é amém, porque é você que vai viver. Quando você ouve o que está escrito, que a palavra de Deus é verdadeira, você tem que desejar vir. Veja bem, Jesus chegou diante de uma situação, de um problema, onde os discípulos deles não resolveram. Por que não resolveu? Porque os discípulos viram Jesus operando milagres, ressuscitando morto, multiplicando pão, peixe. Viram o Jesus curando aleijado, paralítico, cego, surdo. Mas eles acharam que Jesus estava usando só os dons, não. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando via aquela situação, se movia em íntima com o Pai. Então quando Jesus aquebrantava o coração dele e não aceitava aquela situação no próximo, o poder de Deus descia, se manifesta, e ali os sinais de Deus começavam a aparecer. O que aconteceu com os discípulos? Eles não tiveram fé. Por que a fé deles não tiveram fé? Porque eles foram roubados, porque eles não viram, eles não se comoveram de íntima com o Pai, com a situação daquele menino e daquele pai. Volta lá onde iniciamos. Mateus 17, 20. Olha só o que você vai ler aí, ó. Mateus 17, 20. E Jesus disse-lhes: por causa da vossa pequena... Viu? Por causa da vossa pequena... E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Eles não só ouviram, como eles viram muitas coisas acontecer. De novo, eu vou voltar aqui para vocês. O que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Você diz que é discípulo de Jesus, e muitas vezes a palavra de Deus está tentando te levar no nível mais alto. Por falta de crer na pá, as coisas não acontecem. Crer, de repetir, de ler é fácil. Agora, Jesus quer que eu e você creia trazendo a existência. Crer sentado, lendo, repetindo é fácil. Jesus quer que eu e você ouça e abra o Corá, esteja disposto a vir o que está escrito. Quem vai fazer eu e você viver? O poder de Deus que manifesta através do Espírito. Então não tem nada a ver comigo e com você. Eu e você só entra crendo e usando a nossa. Só eu e você só entra com a fé e acreditando. Que a Bíblia diz que para Deus, todo mundo conhece esse versículo. Para Deus nada é o quê? E por que tem coisa na sua vida que você fala assim, só um milagre? Se é só um milagre, Deus vai se manifestar nessa causa. Quem está entendendo? Mas para isso depende que eu e você utilize a nossa, pratique a nossa, na direção da palavra. Você tem que manifestar a tua fé segundo a palavra que você está ouvindo. E aí você abre o coração e as coisas começam a acontecer. Por enquanto você está ouvindo, daqui a pouco eu quero que você interaja com a palavra. Olha só o que está escrito, 17, 20, Mateus
Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres o quê? Se tiveres o quê? Como um grão de mostardas, direis a este monte: passa-te daqui a acolá, e há de passar, e nada será o quê? Nada será o quê? Nada será o quê? Então fecha os olhos, vai, começa a viver. Diga, nada será o quê? Repita o que você está repetindo com fé. Nada será o quê? Nada será o quê? Não será impossível Deus mudar a tua história. Não será, para Deus não é impossível mudar a tua história agora, mudar a tua história hoje. Não é impossível para Deus arrancar essa angústia, essa tristeza, esse desânimo. Não é impossível Deus mudar a tua história, seja ela sentimental, seja a sua saúde, seja a sua vida financeira, seja a sua vida familiar, para Deus não é impossível. Quem crê nisso? Para Deus mudar a tua história, seja financeira, seja espiritual, para Deus te mudar agora, não é impossível. Mas Deus quer olhar para mim e para você, Jesus quer olhar para mim e para você, e quer encontrar em nós fé. Por isso que você orou e falou: eu repreendo o espírito da incredulidade, porque o que te faz duvidar é um espírito maligno. O que te faz desacreditar é uma influência satânica. O que te faz desacreditar, o que te faz desanimar, vem do mal, não vem de Deus. Quem está entendendo? E eu vou te mostrar na Bíblia. Diga assim: tudo que Deus quer é que eu me esforce e tenha bom ânimo. Quem crê nisso? Eu vou te mostrar na Bíblia que tudo que Deus quer é que eu e você se esforce. Tem algo de Deus oculto. Presta bem atenção. Tem algo de Deus oculto. Tem um mistério de Deus oculto que já está liberado para cada um de nós aqui. Quem está entendendo? Mas para cada um de nós viver o que Deus tem, é necessário abrir o coração. Não ficar envolvido com o que está vivendo, o que aconteceu, o que está de acontecer. É abrir o coração e falar: Senhor, faz em mim a sua vontade. Pronto. Quando você abre o teu coração e deixa o Espírito, igreja, Deus é Espírito. Presta atenção, Deus é Espírito. E aqueles que se aproximam dele, é necessário crer que ele existe. Quem crê que ele existe? Quando você se aproxima, que você está lendo a palavra, o Espírito Santo de Deus está tentando convencer o meu e o seu coração, e arrancar toda angústia, desânimo, tristeza, porque tudo isso vem do reino das trevas. Deus não opera na dúvida. A Bíblia diz que com Deus é sim, sim. Passou disso, é procedência de quem? Então quando tem dúvida no seu caminho, na sua vida, é o maligno. E quando for a vontade de Deus nas suas decisões, você vai sentir paz. Paz. Quando eu sei que é Deus, apóstolo, primeiro, se você não consegue ouvir Ele falar no teu espírito, então quando você orar e apresentar a Ele a sua decisão, logo em seguida você vai ter algo você vai sentir algo, vai vir alguma informação no seu espírito, ou de inquietação ou de paz. Quem está entendendo? Se você sentir uma paz, Deus está aprovando. Mas mesmo que você sinta uma paz, não saia fazendo, porque o nosso Deus é um Deus de confirmar. Então Ele vai confirmar que aquilo que você vai fazer, aquilo que você decidiu, a atitude que você decidiu tomar, Ele vai confirmar e vai dar o aval para você. Quem está entendendo? O segredo, diga: o segredo não é fazer. Diga: o segredo é obedecer.